Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos vocês. Amém, contigo também. Amém. Que bom estarmos aqui nessa noite maravilhosa. Só esse momento já valeu a pena, né? Sim ou não? Sim. Foi boa a oração ou não? Foi. Deus é maravilhoso? Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Que bom retornar a esse lugar. Que bom estar aqui. Eu não sei se todo mundo me conhece, mas somos vizinhos, né? É um pulinho daqui. Mas eu já fiz parte dessa paróquia. Graças a Deus. Eu falo com muito orgulho, sabe por quê? Porque foi nessa paróquia, foi nessa igreja que eu fiz o meu encontro com Jesus. Amém? Amém. Esse lugar para mim é um lugar, já um salão, né? O salão que vocês usam, né? Mas foi aqui, igreja, nesse lugar onde eu experimentei o amor de Deus, onde a minha vida foi transformada. Graças a Deus. Meu nome é Márcio, como já foi dito. Eu moro nas Chácaras Alvorada, paróquia São João Batista. Sou casado com a Nilza, que está aqui no primeiro banco. Dia 14 de novembro, agora passado, nós completamos 26 anos de casados. Graças a Deus. E temos uma filha, Thaís, com 24 anos. E temos um filho do coração, um sobrinho que mora com a gente. O nome dele é meio estranho, né? Keoma. Ele já veio com esse nome, né? Mas é o nosso sobrinho, é o nosso filho, está com a gente já há 10 anos. E é a nossa família. Com muitas lutas, né? Uma família que tem muitas lutas, graças a Deus. Porque as lutas fazem parte da nossa vida, as lutas nos ajudam a chegar mais perto de Deus. Tenha certeza disso. Às vezes nós achamos que quando acontece alguma coisa na nossa vida, meu Deus, que tragédia. Ai meu Deus, eu não vou suportar. Meu Deus do céu, quanta tribulação. Mas essas coisas, irmãos, nos ajudam a descobrir o tamanho da nossa fé. Algumas pessoas aqui conhecem um pouquinho da minha história. Eu vou só falar um pouquinho, né, para a gente já entrar no tema. Mas eu há um tempo, eu tenho estou indo para 34 anos de caminhada na igreja. Eu experimentei Jesus aqui em 1994. Mas em 1994 eu já tinha uma boa caminhada. Depois da minha catequese, as missas, a música, faço parte do Ministério de Música lá da minha paróquia, e eu comecei a participar, e desde então nunca mais eu deixei a igreja. Participava, e quando aqui neste lugar eu fiz o meu encontro com Jesus, ficou melhor ainda. E aí, eu dizia sempre nas minhas conversas, onde eu estava, que eu tinha uma vida muito boa, e que eu nunca tinha passado por nenhuma situação que muitas pessoas falavam, meu Deus do céu. Eu vejo as pessoas falando, olha, a minha conversão aconteceu por esse motivo, eu tenho essa aprovação, eu tenho essa situação, e eu não tinha do que reclamar, do que falar. Eu dizia assim, meu Deus, minha família, né, meus pais, meus irmãos, graças a Deus, a gente vive bem, tem uma família abençoada. Casei o meu casamento, as coisas sempre dando certo. Então eu falava, meu Deus do céu, graças a Deus, né? Eu achava que nunca a gente ia passar por nenhuma tribulação, por nenhum momento difícil. Mas veio, e até algumas pessoas que me cumprimentaram no início, às vezes eu tenho que falar assim para Deus, tal pessoa está te estendendo a mão, está te cumprimentando. Foi essa tribulação que veio na nossa vida. Devido ao diabetes, a Neuza, minha esposa, perdeu praticamente quase toda a visão. E aí a nossa vida teve uma reviravolta muito grande. Porque nós dois casamos
a mãe dela teve que assinar. Ela casou novinha. Ela casou com 16 anos. Eu com 22 e ela com 16. Só que essa menina de 16 anos sempre foi a minha esposa, a minha companheira, a minha parceira. Eu morava na roça e ela morava na cidade, no Mogi Guaçu. E ela vai da cidade para a roça. E na época eu trabalhava na roça. E ela tão novinha, ela enfrentou a vida comigo. Trabalhamos ainda 2 anos na roça. Ela parou que quando ela tinha 18 anos, 17 anos, final de 17 anos, ela ficou grávida. E com 18 anos ela foi mãe, nasceu a Thaís. Ela parou. Aí eu mudei de profissão. Saí da roça. Mas ela, depois a Thaís vai para a creche. E a gente continuou lá lutando e fazendo a nossa vida. Então a gente vivia com a labuta do dia a dia, mas a gente não tinha dificuldades. E há 3 anos, agora indo para 3 anos, que aconteceu. Ela do nada fazendo tratamento, já tinha um probleminha, mas de repente ela teve descolamento da retina dos 2 olhos, foi fazer uma cirurgia, e do olho que ela enxergava mais, uma hemorragia na hora da cirurgia, e esse olho ela perdeu totalmente. E o outro ela enxerga muito pouquinho. Então a nossa vida mudou. Porque na nossa vida de casados, eu não sabia nada. Pra vocês terem uma ideia, a gente casou, daí um tempo nós abrimos uma conta no banco, eu não sabia nem a senha. Ela mexia, ela ia resolver as coisas, pagar conta, fazer compra, tudo mais. Então aí há quase 3 anos que nós vamos juntos. Ela teve que me ensinar, teve que passar um monte de coisa para mim, e a gente vai junto. Para poder, continuar a nossa caminhada aí. Mas eu estou falando isso, não é para comover ninguém não. É para dizer para vocês que às vezes fala, nossa, está lá na frente, está pregando, está falando, parece que não tem problema. Parece que a vida da gente é um mar de rosas. Temos muitas dificuldades, mas nós temos, uma coisa muito importante na nossa vida, que é a fé. Isso nos mantém de pé, isso mantém a nossa vida, mantém a nossa história, nos mantém firmes. Porque quando aconteceu isso com a Nilza, eu achava que ela ia entrar numa depressão, porque eu conheço bem ela, eu falei, nossa, vai virar de ponta cabeça a nossa vida. Imaginava que aconteceu um monte de coisa, mas pelo contrário, graças a Deus ela está firme, está comigo. E não foi só isso, aconteceu umas coisas na vida da minha filha, mudou muito o caminho dela, aconteceu umas coisas na vida do meu sobrinho, que veio já com 8 anos para a nossa casa, sofrido, rejeitado pelo pai, pela mãe. Vocês imaginam o que é criar uma criança assim? Ele sabendo que nós não somos os pais dele, mas nós temos apoio, e até hoje não está fácil não. Não está fácil, porque quem é mãe, quem é pai, ele sabe como é difícil educar os nossos filhos hoje. O mundo está fazendo assim, está encurralando os nossos filhos, os vícios, a situação, dá medo de ver. Graças a Deus, eu vejo quantos jovens aqui hoje na igreja, louvado seja Deus pela vida de vocês, por vocês estar buscando Deus. Nós fomos numa festinha de aniversário no sábado, e eu fui um pouquinho depois, a Nilza foi com a irmã dela, eu fui um pouquinho depois. Eu fui tocar no aniversário de casamento, o casal estava completando 15 anos de casado, me convidaram para tocar nessa missa, e eu fui, uma fazenda bem longe lá. Beleza, aí quando eu cheguei na festa de aniversário, eu fiquei assustado com o comportamento daqueles jovens. Não me senti bem naquele lugar. A música, o barulho, a bebedeira e tudo mais que vocês imaginam. Fiquei morrendo de dó dos pais, que não imaginavam que a coisa ia tomar aquela proporção. E eu estou falando isso por quê? Porque infelizmente ninguém de nós está livre dos nossos filhos tomarem esse caminho, tomar esse rumo. E por mais que a gente eduque, por mais que a gente ensine, é complicado, muito complicado. São as tempestades da vida, são as dificuldades que nós vamos encontrando na nossa vida. Mas nós não podemos de forma alguma perder a nossa fé.
A conclusão que eu cheguei diante de toda a situação é que nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, rezar, clamar, estar na presença de Deus, porque somente Deus pode mudar a nossa história. E eu tenho certeza que vocês têm isso no coração, vocês têm essa certeza também, por isso vocês estão aqui. Ninguém sai de casa para vir num grupo de oração, para vir num lugar, para fazer um passeio. É lógico que a gente vai ver os irmãos, a gente também aproveita para descontrair que o louvor, a dinâmica do grupo de oração nos envolve e a gente acaba esquecendo um monte de coisa, nos distrai. E como é bom se distrair na presença de Deus. Como é bom você encontrar um povo animado, um povo que reza, um povo que brinca, um povo que põe fogo no lugar e que mostra para a gente como é bom ser de Deus, que reacende em nós um ânimo novo para a gente tocar a nossa vida com fé, com esperança, na certeza de que vale a pena ser de Deus, vale a pena estar com Deus. E louvado seja Deus por esse momento que vocês estão experimentando, que vocês estão vivendo aqui neste lugar, nesse grupo de oração. Eu acredito que muitas graças já foram derramadas nesse lugar, muita coisa boa já foi ouvida nesse lugar, muitas pessoas que estão aqui já fizeram uma experiência nova na sua vida, eles estão aqui porque sentiram que vale a pena. E eu espero em Deus que este encontro, este momento, este clamor que vocês estão vivendo neste lugar, possa reacender um fogo no coração de vocês, para que vocês continuem firmes e que essa igreja cada dia mais esteja forte na presença de Deus, que esse grupo de oração se levante no poder do Espírito Santo, porque a gente sabe das dificuldades, para manter um grupo de oração. Não é fácil, oração é labuta, é convite, não é fácil, mas se Deus está à frente, tudo dá certo, já deu certo, e os milagres vão acontecer nesse lugar, amém? E é para falar sobre isso que eu estou aqui hoje, para falar de milagre, para falar do sobrenatural, do tema que me foi proposto para esse encontro. Jesus anda sobre as águas, um milagre. Para nós vermos isso, para a gente começar a nossa reflexão, quem trouxe a Bíblia vai pegar comigo o Evangelho de Mateus. Pegar a nossa Bíblia, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. Capítulo 14, versículo do 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Mateus 14? Isso. 14, versículo do 22 ao 33. Amém? Amém. Tem alguém que não conseguiu encontrar? Todo mundo achou, né? Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco
ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Palavra forte, bonita, né? Jesus vem de um momento de milagres. Olhando na sua Bíblia um pouquinho atrás, ele faz um grande milagre, que é a multiplicação dos pães. Um grande milagre. Jesus, naquele momento, ele estava cercado por uma grande multidão. O povo sedento ia até ele. E os discípulos que o acompanhavam, eles já tinham visto Jesus realizar o milagre, que é pegando 5 pães e 2 peixes, fazendo o milagre da multiplicação dos pães, alimentando só homens, 5.000, fora as crianças e as mulheres. Então Jesus realiza diante deles um grande milagre. Mas Jesus queria que os discípulos dele crescem realmente, porque ele percebeu que eles, vendo a ação dele, eles ainda tinham, no coração assim, algumas dúvidas. Eles não estavam seguros, bem seguros, de que ele era o Senhor, de que ele era realmente o Filho de Deus. Então Jesus, de propósito, ele manda com que eles subam na barca e vão voltando para de onde eles vieram. Vão atravessando o lago. E Jesus volta, sobe a montanha para orar, para falar com Deus, para se reabastecer, porque a oração é isso. O grupo de oração é isso na nossa vida, é falar com Deus, é nos reabastecer. Jesus fazia isso, ele sendo Deus, ele tinha que ter na sua vida momentos de oração. Nós também precisamos falar com Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. Mas Jesus estando lá no monte, os discípulos seguindo lá no meio, começa um vento contrário. Vocês imaginam um barquinho no meio de um grande lago e um vento contrário, eles remando para chegar do outro lado e não conseguiram, e eles sendo atormentados por aquela situação, e eles vendo que o barco ia afundar. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por isso. Muitas vezes nós estamos no meio do mar e o barquinho da nossa vida é agitado pelos ventos contrários, pelas dificuldades que nós vamos encontrando. Se eu pedir aqui para alguém levantar a mão, e quem tem dificuldade aqui, eu tenho certeza que todo mundo, até os mais jovens, vão levantar a mão, porque todos nós passamos por grandes tempestades na nossa vida. Eu contei a minha história no início, mas eu tenho certeza que muitos aqui têm histórias que só Deus sabe, você sabe o que você tem vivido, o que você tem passado. Só Deus, você sabe o que você tem enfrentado na sua vida, na sua história. Mas uma coisa, irmãos, Jesus estava lá em cima no monte, orando, mas ele não estava alheio à situação deles. Eles até pensaram, bem que o mestre poderia estar aqui, porque se ele estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Ele ficou lá no monte, nós estamos aqui, parece que ele nos abandonou. Mas Jesus, como ele é Deus, de lá onde ele estava, ele sabia o que eles estavam passando. E Jesus voltou para orar, para se reabastecer, mas propositamente ele deixou com que eles passassem por aquele momento, não porque Deus gosta de ver o nosso sofrimento. Não pense você que o sofrimento na sua vida, as tempestades na sua vida, o que você tem passado, agrada ao coração de Deus. Deus se alegra com isso de forma alguma, porque Deus não nos criou para sofrer. Ele se compadece com as dificuldades, com o sofrimento, com as enfermidades, com tudo que nós vamos encontrando diante da nossa vida, da nossa caminhada. Mas muitas vezes, não é que ele demora, é o tempo dele.
Ele espera o momento dele para agir na nossa vida, na nossa história e realizar o milagre que nós esperamos, a transformação da nossa vida, da nossa situação, da nossa família, da nossa história. Então Jesus não estava ali, ele sabia de tudo que estava acontecendo. E de repente, naquela situação, naquele tormento, eles estavam vendo que não tinha mais jeito. Jesus aparece diante deles, caminhando sobre as águas. Sobrenatural. É normal caminhar sobre as águas? Não. Não é normal caminhar sobre as águas. Isso é algo sobrenatural, fora do normal. Mas Jesus, caminhando daquela forma, eles até se assustam, pensando que era um fantasma. Mas logo eles reconhecem que era o Mestre. E Jesus, naquele ato de caminhar sobre as águas, Ele quer mostrar para eles quem Ele é. Que Ele é Deus. E que Deus ultrapassa todas as coisas. Que Deus está em todos os lugares. Que não existe barreira, não existe situação onde Deus não possa agir. Que para Deus nada é impossível. É isso que Ele quer nos dizer nessa noite. Para Ele nada é impossível. Não existe barreira, não existe o tempo, não existe situação onde Ele não possa estar, onde Ele não possa agir. E Ele, andando sobre as águas, Ele nos convida também a experimentar na nossa vida o sobrenatural, que é o milagre. Jesus andar sobre as águas é um milagre. E Ele nos convida a experimentar isso, a passar do impossível para o possível. Porque para nós, eu disse sobrenatural, para nós isso é impossível. Mas se nós cremos, não tem o que nos segura. Não é verdade? O próprio Jesus falou que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos olhar para aquele monte e dizer para o monte: transplante para o mar, ele vai. E aí a gente fica perguntando o tamanho da nossa fé, né? Às vezes o problema é pequeno e a gente tem vontade, né, de dar um jeito na vida, fica perdido, não é? Aonde está a nossa fé? Se nós cremos, Deus realiza o possível na nossa vida. Aonde aquilo que não passa, vai passar. Aonde está o vício, vai acontecer a libertação. Porque Deus pode realizar, Deus pode mudar todas as coisas. E Ele nos chama a experimentar o milagre. E todos os discípulos estavam na barca, mas somente Pedro, vendo Jesus, pediu que ele pudesse ir até onde Jesus estava. Os outros ainda assustados, com medo, emudecidos diante daquela situação. Muitas vezes nós somos assim. Nós precisamos ter coragem de chegar diante de Deus e pedir. Às vezes o milagre não acontece na nossa vida porque nós temos medo de pedir. Nós ficamos retraídos, nós ficamos sem ação. Nós queremos o milagre, mas não queremos fazer a nossa parte. Veja bem, eu posso ficar aqui a noite inteira falando. A minha fala pode ser a melhor. A gente pode fazer daqui a pouco uma oração poderosa neste lugar. Mas se você não querer, se você não desejar, a graça não vai acontecer na sua vida. Então nós temos que ser como Pedro neste momento, querer. Só que Pedro vem de uma fé que acredita e ao mesmo tempo duvida, porque ele começou a caminhar sobre as águas. Foi ou não foi? Começou a caminhar sobre as águas, mas logo nos primeiros passos
ele duvidou. E aí ele afundou. Quantas vezes nós estamos já à beira do milagre na nossa vida, à beira da graça. Estamos quase colhendo. E por causa da nossa falta de fé, a graça não acontece na nossa vida. Veja bem, irmãos, Jesus ele quer realizar o milagre na nossa vida, só que não depende só dele. Ele é poderoso, ele mostrou que andando sobre as águas, ele pode atingir o sobrenatural, ele pode realizar o que ele quiser. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Sabe por que eu estou falando isso? Porque todos os milagres que Jesus realizou, se você pegar, ler a Bíblia, todas as pessoas que receberam uma graça na sua vida, só receberam a graça por causa da sua fé. O próprio Jesus falou: a tua fé te curou. Então, se eu não tiver fé, a graça não vai acontecer na minha vida. Deus é poderoso, Deus age, Deus faz, mas eu tenho que abrir o meu coração, acreditar e tomar posse. Muitas vezes você vai num grupo de oração, você vai numa missa com cura e libertação, e são revelados naquele momento muitas graças, muitas curas, e aí você pensa assim no seu coração: eu acho que não é para mim, que eu não sou digno. Eu acho que a minha fé é muito pequena, não é para mim. E era para você, só que você não abraçou, você não quis, você não desejou, você não tomou posse, você duvidou no seu coração. A graça não acontece. Então, veja bem, esse acontecimento é para despertar no coração dos discípulos a fé, para saber que Deus estava com eles, e que para Deus nada é impossível. No entanto, que aquela tempestade que a atormentava, aquela tempestade que tirava a paz, que causou aquele medo enorme na vida daqueles homens, foi acalmada, silenciou, porque onde Deus está, não existe nada que possa nos atormentar. Onde Ele reina, o mal não nos atinge. Por isso, irmão, veja bem, ontem, a liturgia de hoje, quem foi na missa, sábado à noite, ontem, era a liturgia do Cristo Rei, Rei do Universo, Jesus que reina sobre todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas. Ele andou sobre as águas, ele acalmou o mar, para mostrar que ele tem poder sobre a natureza, que ele tem poder sobre todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. E se ele for o rei da sua vida, da minha vida, o rei da sua casa, o rei da sua família, não existe tempestade, não existe situação que não vai ser mudada. Ou mesmo que essa tempestade demorar para passar, você vai ter a certeza no seu coração de que Ele está com você, que Ele caminha com você. Veja bem que Ele chamou Pedro homem de pouca fé. Pedro já estava perto de alcançar a mão do Senhor, mas duvidou. Homem de pouca fé. Veja bem, como nós sabemos o tamanho da nossa fé? Por isso dizia no início que as tribulações, as tempestades da vida, as dificuldades que nós vamos encontrando, nos ajuda a experimentar o tamanho da fé que nós temos. E eu tenho certeza que neste lugar, aqui nessa igreja, nesse momento, nesse grupo de oração, tem muitas pessoas que já experimentaram o tamanho da sua fé. Tenho certeza que experimentaram o poder de Deus na sua vida. Hoje, quando eu estava lá rezando, ontem eu vi uma história, o que é a fé. Estava no encontro e o Robertinho, todo mundo conhece, Esperança e Vida, estava fazendo a palestra para nós lá, e ele falava a respeito da fé. Ele contou a história de um sobrinho dele, um rapaz novo, cheio de vida, saúde, de repente uma dor de cabeça, vai para o médico, diagnóstico, um câncer, um tumor, aliás, do tamanho de uma laranja no cérebro, na cabeça dele. E o médico falou: ele tem pouca chance,
se ele operar, ele não vai, se ele resistir, vai ser difícil resistir, mas se ele resistir, ele vai ficar com muitas sequelas. Pai, a mãe, homem e mulher de fé, falou para o médico: Senhor, doutor, faz aquilo que precisa ser feito. E o médico calculou uma cirurgia de 4 horas. A cirurgia durou 12 horas. Para ele não perder a fala, eu não sei como é que chama lá o nome que coloca a pessoa ficar falando durante a cirurgia, não pode aplicar anestesia para a pessoa ficar falando, para não perder a fala. Resultado: 15 dias depois da cirurgia, o rapaz estava trabalhando. É fotógrafo lá em São Paulo, está vivo até hoje, graças a Deus, recebeu um milagre. Qual foi a razão desse milagre? Os médicos do Sírio-Libanês fizeram uma reunião, fizeram um congresso, e o médico-chefe queria saber, queria estudar a causa, porque era uma coisa que não tinha jeito. E a irmã desse rapaz é médica, pediatra em São Paulo, e ela foi convidada para participar. Estou dando uma resumida aqui para a gente não perder muito tempo. Mas falaram, questionaram, não chegaram a conclusão nenhuma. O médico-chefe falou: doutora Juliana, eu sei que não é da sua área, a senhora não entende essas coisas, mas a senhora quer dar um parecer a respeito disso? Aí a moça, uma família muito católica, pegou e estava com uma saia longa, e a moça começou a levantar a saia devagarzinho e mostrou o joelho dela. E falou: meu pai e minha mãe também têm o joelho desse jeito. Porque quando a gente tem fé, quando a gente se dobra diante de Deus, o milagre acontece. E hoje eu conversei com uma pessoa também, contando o milagre de uma pessoa que estava morrendo e pediu para que a família rezasse, e eles rezando, e a pessoa, aconteceu algo na vida da pessoa que os médicos ficaram boquiabertos. Não tinha explicação. O milagre aconteceu na vida dela. Eu lembrava da Diva, lembrando que se a sua família, sua filha passou, o milagre é um milagre vivo no nosso meio. Sabe, graças a Deus, né? Experimentou o milagre. Eu lembrava, rezando hoje, preparando hoje, eu estava lembrando de vocês, né? E eu tenho certeza que existe dentro dessa igreja quantas pessoas e quantos milagres Deus realizou, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, e Ele quer nos levar ao sobrenatural. Ele quer nos levar a experimentar a grandiosidade do seu poder na nossa vida. Ele quer aguçar em nós a fé. Ele quer mostrar para nós, para que quem crê, nada é impossível, porque nós temos do nosso lado, na nossa vida, aquele que é Senhor de todas as coisas, aquele que é capaz de realizar o impossível na nossa vida. Amém? Amém. É nisso que nós precisamos, irmãos, sem medo, estender a nossa mão para Jesus, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, sem se preocupar, confiar, certeza de que Ele está conosco, e Ele age na nossa vida, Ele age na nossa história, Ele quer nos levar a encontrar o sobrenatural, a encontrar o milagre, a experimentar o milagre na nossa vida. Para um pouquinho e pensa. Olha para dentro da sua vida, da sua história. Onde você precisa experimentar o sobrenatural? Onde você precisa experimentar o poder de Deus na sua vida? Quando eu cheguei aqui, uma irmã já partilhou comigo uma situação. A família precisa da graça, precisa de um milagre, precisa da intervenção de Deus. E eu tenho certeza que nesse lugar tem muitas situações assim. O tema central do encontro é: realiza o milagre em mim. Nós vamos diante de Deus, é lógico que não só por causa do milagre, nós vamos diante de Deus por causa de Deus. Sim ou não? Sim, é por causa de Deus. Por causa dele que nós estamos aqui. Mas se nós confiamos nele, se nós cremos no seu poder, Ele pode realizar o sobrenatural na nossa vida, na nossa história.
Ele pode fazer com que você venha aqui na frente e dê testemunho do milagre que Ele realizou na sua vida. Talvez não aconteceu ainda, talvez possa acontecer nesse momento, pode acontecer no decorrer do final desse ano, no ano que vem. O importante é que vai acontecer. O importante é que você não perca a fé em Deus. O importante é que você não se desespere diante dessa situação. Não se desespere. Tenha fé em Deus, confie. Deixa Deus agir na sua vida, na sua história. E queira, diga para Ele: Senhor, eu não sei o momento, eu não sei a hora, mas eu quero experimentar o sobrenatural na minha vida. Eu quero experimentar o milagre. Eu quero confiar em Ti, Senhor, e caminhar, passar por cima de todas as coisas onde eu não consigo, onde a minha fé ainda está limitada, mas para Ti nada é impossível. Pega na minha mão, Jesus. Feche seus olhos. Imagina Jesus agora na sua frente. Você não está no mar, mas você está nessa barca que é a igreja. E o capitão dessa barca é Jesus. Não pense você que Ele está lá no céu, que Ele está lá no monte orando, porque Ele pode, Ele está no seu trono glorioso, mas Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele vai, Ele visita todos os lugares, todos os corações, todas as situações aonde nós não conseguimos. Eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui nesse grupo de oração e está rezando por alguém da sua casa, por alguém da sua família. Peça agora com sua fé: Jesus, visita aquele lugar, visita aquele coração, visita quem é esposa que está rezando pelo esposo, visita o meu esposo. Quem é esposo que está rezando pela esposa, digo o mesmo. Quem é mãe que está rezando pelos filhos, peça para Jesus: Jesus, visita. Porque eu creio no sobrenatural, eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor está em todos os lugares, que não existe barreira, que não existe situação onde o Senhor não possa estar. Eu creio no Teu poder, eu creio, Senhor, que o Senhor é capaz de acalmar, o Senhor é capaz de curar, de libertar, de transformar qualquer situação. Visita, Senhor. Talvez essa tempestade esteja dentro de você. Talvez você esteja vivendo uma experiência muito difícil na sua vida. Talvez você esteja experimentando a tempestade da depressão. Talvez você esteja experimentando a tempestade do desânimo. Você está se sentindo para baixo. Talvez você se sinta afundando. Você se sinta se afogando. Você se sinta sem forças. Você não consegue nem saber se você tem fé ou não. Mergulhada nas dúvidas. Talvez você esteja se afundando numa situação de pecado. Clama a Jesus, você não pode ficar nessa situação. Mas diferente de Pedro, confia que a mão do Senhor está à frente. Pega na mão do Senhor, segura na mão do Senhor. Não solte das mãos do Senhor e peça: realiza um milagre na minha vida, Jesus. Realiza um milagre na vida da minha família. A palavra de Deus nos diz: se creres, verás a glória de Deus. E como Ele levou os discípulos a ver a glória, porque Jesus caminhando sobre as águas, eles viram quem Ele é, que Ele é glorioso, que Ele é Deus. E você pode ver, você pode experimentar a glória de Deus na sua vida. Põe a mão no seu coração. Olha, eu convido você a falar com Deus. Fale com Deus do seu jeito. Não se preocupe com quem está do seu lado. Fala para Ele da situação, fala para Ele da tempestade, fala para Ele do que você precisa, fala para Ele o que você vem buscar, fala para Ele da sua casa,
Olha, quando nós estamos diante de Jesus, é na simplicidade que nós temos que falar, abrir o nosso coração e falar. Não tenha vergonha, entra em intimidade com Ele, mostra a sua realidade. Mostra a sua realidade. Mostra para Ele aonde você quer que Ele haja. Peça a Ele força, peça a Ele fé, coragem, para que você atravesse essa tempestade. Peça ao Senhor, realiza, Senhor, o milagre da minha vida. Realiza o milagre da minha vida no meu coração, Senhor. Eu estou clamando, Jesus, por essas pessoas que aqui estão, que vieram aqui nessa noite sedentas, que vieram aqui buscar a Tua presença, que vieram buscar, Senhor, uma graça, que vieram aqui experimentar, Senhor, o Teu poder que os levanta, que os encoraja. Derrama a Tua graça sobre este lugar, sobre essas pessoas, Senhor. Convido você a ficar em pé neste momento. Levanta do lugar que você está, mas levanta já deste lugar como um vitorioso, como uma vitoriosa. Levanta deste lugar crendo que as mãos do Senhor te sustentam, as mãos do Senhor te levantam, te encorajam. Segura na mão de Jesus, segura nas mãos do Senhor e deixa Ele conduzir a sua história, deixa Ele te salvar, deixa Ele te libertar. Levanta a sua mão, se lança na presença do Senhor, feche seus olhos, se lança, deixe Jesus te conduzir nesse momento. Eu sei que Tu és um Deus do impossível. Eu sei que Tu és um Deus de milagres. Eu sei. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Deus de milagres. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim. Peça isso. Senhor, eu Essa canção necessito ser a sua oração. da Tua intervenção Isso. na minha vida. Vamos pedir isso, peça com fé, realiza. Realiza um milagre em mim, Canta, igreja, peça com fé. Jesus. Realiza um milagre em mim, Isso, clame. Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Vamos levantar a nossa mão, vamos lançar em Deus. Vai orando, solte a sua voz, igreja. Ore no Espírito. Você que ora no Espírito, se você não ora, clame. Vamos clamar milagre, vamos clamar ação, poder de Deus.